Oi, tudo bem? Eu tô testando aqui para ver o áudio. Eu queria que vocês me falassem se tá bom. Quem tá aí? O Luiz Augusto, como é que tá o áudio? Tá muito vento? Me fala aí, para eu poder chamar o Lucas. Ainda tem alguns minutinhos, só que eu preciso ajustar o áudio, ajustar tudo aqui. Tá bom? Joyce, obrigada. Eu vou ajustar tudo direitinho aqui para eu poder chamar o Lucas pra gente fazer essa live. Oi, Jéssica, obrigada. Obrigada a todo mundo que tá aqui. Eu tô muito nervosa. muito nervosa mesmo. Porque não é fácil falar de um tema desse. Jaque, como é que tá o áudio pra vocês aí? Gente, não é fácil, é um assunto muito polêmico e se tratando de suicídio, né? É bem mais complicado. Passei o dia conversando para saber quais perguntas não fazer, em que momento fazer as perguntas. E eu quero que vocês admirem comigo essa paisagem. Olha ele lá, ó. Tá na beira da praia e eu quero que vocês admirem comigo essa paisagem. Meu primo Vitor, o pessoal que tá entrando, boa tarde, Rose. Muito obrigada. Vou mandando um aviãozinho para os amigos de vocês que estiverem online, que puder participar com a gente. Daqui a pouco, depois que ele entrar, eu vou abrir para perguntas. Eu sei que, digamos assim, ele está pronto. Ele falou para mim assim, ele está pronto para falar sobre esse assunto. É um assunto muito complicado. Oi, Ruth, Claudilene. Muito obrigada por estarem prestigiando a gente. Se vocês puderem estar enviando o convite da live e apreciando essa maravilha aqui, ó. Esse lugar lindo que o Papai do Céu está transformando as nossas vidas. Eu quero deixar uma coisa bem clara antes de nós entrarmos aqui. Nós não estamos aqui para falar de religião. Nós estamos tratando de um assunto muito sério que é suicídio, a depressão. E é um assunto que nós... Não, amiga, eu tô na praia de Carneiros, em Recife, em Pernambuco, né, na realidade. E assim, é um assunto que é muito polêmico, e as pessoas não atentam. Então, é um assunto bem sério. E eu, como muitos sabem, eu ia perdendo meu filho por conta de uma depressão. Eu ia perdendo o Lucas por conta de uma depressão. E uma depressão muito forte, por sinal. Foi uma depressão que nós que convivíamos dele dentro de casa, nós convivíamos com ele e nós não observamos o que estava acontecendo. Ou a gente observava o que estava acontecendo e muitas das vezes nós mesmos achávamos que era frescura, como as pessoas acham. Então, assim, nós pecamos em analisar o que o outro está precisando. Em uma live anterior eu falei sobre o abraço. E é algo tão sério, um abraço, que eu vou postar um vídeo daqui a alguns dias a respeito disso, sobre o abraço. Lucas hoje está se desprendendo em relação a isso, que até agora, hoje mesmo aconteceu uma situação que nós fomos conversar sobre o assunto aqui mesmo na beira da praia, e a moça disse, eu só precisei de um abraço e eu não tinha. Então, assim, oi, minha amiga Fernanda, chegou, seja bem-vinda. Glaucio, seja bem-vinda. Isabela, pessoal. Então, assim,
O abraço é fundamental nesse período de depressão, pós-depressão, e o perdão é fundamental para que esse jovem, esse adolescente, ele supere as dificuldades que ele tem em se abrir, em falar. Então, já está no horário? Faltam uns minutinhos. Então, falar sobre esse assunto, para mim, é bem difícil. Porque assim como eu ia perdendo meu filho, eu passei por essa situação, ele também passou. E isso daí vem de uma linhagem, isso daí vem de uma família, isso daí vem de dificuldades por comunicação. Então, uma falta de comunicação dentro de casa pode acarretar numa morte, numa perca de uma vida, na falta de um cuidado com alguém. Então, eu estou pronta para falar, assim como numa outra live eu já falei do assunto dele vir, como ele veio ao mundo, e agora eu não vou mais me calar sobre esses assuntos. Se eu já passei e eu tive certo tipo de dificuldade por um conselho, por um afeto, por um abraço, por um carinho, eu tive essa dificuldade, então agora eu quero ajudar vidas, ajudar pessoas, conversar com pessoas. Se estiverem precisando de ajuda, Veridiane, pelo Instagram, entre em contato. Veridiane, como foi que você superou essa situação? Como foi que você superou essa situação? Então, vamos conversar a respeito disso, tá bom? Eu vou chamar o Lucas. Eu entrei só para vocês admirarem essa paisagem linda, né? Falta alguns minutinhos. E eu gostaria que vocês fizessem, tá? Fizessem as perguntas e conforme ele for falando, ele for se expressando, vocês perguntam aí como é. Eu não sei exatamente como que a gente vai entrar exatamente nesse assunto mais sério. Eu tenho algumas perguntas para ele aqui e vocês também podem fazer as perguntas de vocês. Eu tenho algo para falar, quem está aqui e quem vai ver essa live depois, se tiver muito claro, vocês falam também. Todos nós possuímos um balde invisível. Todos nós possuímos. Nesse nosso balde invisível, quando o nosso balde está cheio, ele transbordando, nós se sentimos super bem. Super bem. Só que quando o nosso balde está vazio, nós se sentimos mal, que é aquela situação que nós vemos na nossa vida. Nós temos altos e baixos, é que nem um batimentos cardíacos. Nós temos momentos que nós estamos muito, muito felizes e tem momentos que nós estamos muito tristes. Então nós temos esse balde invisível dentro de nós. Mas também, além do balde, nós temos uma concha invisível também. E essa concha invisível pode ser usada a cada interação com as pessoas. Essa concha invisível você vai usar para transbordar outras pessoas. Você vai transbordar ou esvaziar outras pessoas. Então, quando você utiliza essa concha invisível, você pode muito bem estar ajudando alguém. Você pode estar ajudando alguém e você pode estar prejudicando a vida de alguém. Então, sempre que resolvemos transbordar alguém, encher o balde dos outros com algo que está dentro de nós, nós acabamos transbordando a pessoa, mas o principal é transbordar nós mesmos. Sabe por quê? Porque quando você transborda alguém, você se transborda. Então, o que você tem feito na vida do próximo? O que você tem feito na vida do outro? Você tem transbordado a vida do outro? Então, o tempo de transbordar é agora. Eu gostaria muito de poder
transbordar na vida de mais pessoas. E você pode me ajudar a fazer isso. Você pode compartilhar a nossa live que vai ser falada sobre suicídio. Você pode compartilhar com as pessoas e ajudar outras. Eu vou estar chamando o Lucas agora para participar. Lucas, você tá aí? Dá um oi aqui para eu te chamar, para eu mandar o convite. Ou então pede para participar comigo. Tá aqui. Agora espera aí para sentar aqui. Certinho no horário. De óculos. Tá sol. Boa tarde, gente. Tá muito Boa ruim tarde. teu áudio. Eu não consigo te escutar. Eu acho que é a posição que tu tá. Você vai ter que virar a tua cadeira pra praia. Na verdade, a luz. Boa tarde. Dá pra ouvir? Não dá pra te Não escutar? dá pra ver, não dá pra ouvir. Oi, não tá dando pra te escutar, Lucas. Alô? Tá ruim. Vocês, quando vocês conseguirem ouvir ele direitinho, aí vocês me falam. Que eu não tô conseguindo. Vem pra cá. Então pega esse microfone. Tá me escutando bem, né? Deixa eu ver se com o fone de ouvido eu consigo escutar melhor vocês. Tava ouvindo ele, Claudilene? Vocês estavam escutando ele? Ou só a mim? Estão te ouvindo perfeitamente, é eu que não tô escutando. Alô? Oi. Dá pra ouvir? Estão ouvindo os dois, tá ok aí. Tá. Ai, meu Boa Deus. tarde. Legal. Gente, obrigado, Lucas, por você aceitar meu convite. Muito obrigado. E assim, eu gostaria que você conversasse, que você falasse um pouco nesse assunto sobre depressão, sobre as dificuldades, e tá com você. Esse assunto, eu não sei como conversar porque eu nunca fui de falar tanto, mas a questão da depressão é um assunto bem delicado, que não deveria ser tratado somente em setembro, como todo mundo fala, setembro amarelo, por conta de a qualquer momento tem pessoas passando dificuldade, que é quase imperceptível ao olhar de todo mundo, porque tem gente que está com um sorriso no rosto, tentando animar todo mundo, tentando conversar, mas quando chega em casa, se isola em algum canto e pensa, por quê? O que está acontecendo comigo agora? E nesse meio tempo eles vão procurando uma saída, tentando encontrar, alguns procuram largar tudo, se divertir, acabar se perdendo em mundos como droga, álcool, que também é um assunto muito pesado ainda. Mas sobre a questão da depressão, que eu queria falar é que sempre tem alguém que precisa. Se alguém que tiver alguma pergunta, pode perguntar. Assim, eu tenho uma pergunta. Não sei se nesse contexto, normalmente as pessoas que têm depressão, como aconteceu comigo, é porque algo aconteceu, né? Em que momento você se deparou com a depressão? Você consegue... Sim. No meu caso, a depressão teve alguns fatores importantes, que é diferente para toda e qualquer pessoa, claro. Um dos fatores mais importantes foi
o fato de mesmo estar cercado de pessoas, eu não consegui confiar em ninguém. Eu sempre me senti sozinho. Então, eu acabava procurando sempre ter conexões novas. E isso foi acarretando cada vez mais na minha vida, porque eu acreditava que ninguém ia estar do meu lado para sempre. Eu sempre ia sair. Então eu procurava pessoas, criava grupos, e depois que eu conseguia tudo ali naquele meio, eu saía e me sentia sozinho de novo, que eu me sentia que eu não pertencia a nenhum lugar. E nesse meio tempo eu fui encontrando novas pessoas que foram me dando novas ideias, que eu comecei a confiar e acabou que eu perdi. E isso aconteceu muito rápido na minha vida. Foi bem novo. E eu perdi, eu levei aquilo pra mim. Bem, já que eu perdi essa pessoa, eu não devo mais encontrar ninguém. E continuei seguindo, sozinho, sem contar nada pra ninguém, guardando as coisas. Até um certo momento que eu conheci uma pessoa que eu perdi também, querendo ou não. Depois de perder ela, pra mim foi tudo. Eu não sabia mais em quem confiar, não me sentia apoiado pela família por conta de um bloqueio meu, e eu resolvi desistir. Tentei o meu primeiro ato de suicídio. Naquele momento eu pensei, poxa, não preciso de mais nada. E como todo mundo sempre falava pra mim, que depois eu vou falar sobre também, é que vaso ruim não quebra. Tu tá aí, tu é ruim, tu não vai quebrar tão cedo. Aí eu acabei acreditando nisso, eu sou vaso ruim mesmo. Tô aqui só pra causar o caos. E nesse meio tempo eu fui me perdendo em tudo, comecei a sair demais, a fumar muita maconha, comecei a beber muito e pensei, poxa, essa vida que eu quero pra mim. Naquele momento eu pensei. E continuei, acabava machucando as pessoas pra me divertir. E teve um certo momento na minha vida que tudo isso mudou. E foi quando eu vi que eu tava realmente perdido naquilo, que eu tava me afundando cada vez mais em um poço sem fim e o tempo todo cavando, que foi quando minha mãe precisou me internar. Lá dentro eu senti muita raiva, eu pensei, poxa, mas essa vida que eu quero pra mim, o que eu tô fazendo aqui? E minha filha veio, aí eu pensei, poxa, agora Calma, vai com calma, que tem mais coisas para te perguntar. Então, assim, vai chegar nesse ponto de você falar assim, quando foi que foi parado. Mas assim, teve vários episódios na tua vida de suicídio, certo? E teve episódios de tentativa de suicídio que, assim, a tua família não ficou sabendo, que só agora a tua família tá sabendo. A tua família, no caso, a tua mãe, que tá tendo essa interação com você. Foi através do perdão, certo? Sim. Então, assim, através do perdão, as coisas estão se encaminhando e agora você tá conseguindo se abrir para falar a respeito disso. Então, assim, em que momento desses episódios teve o primeiro, o segundo? Quantos momentos de episódio que teve na tua vida que assim tu diz assim, através da depressão tu diz assim, eu não quero mais viver e chega, antes de chegar nesse episódio da internação. Sim, entendo. Entendeu? Então, desde o primeiro. Tudo começou com automutilação. Eita, quase que eu caio. Tudo começou com automutilação. Que na questão da depressão, a gente não quer se matar. Ninguém quer se matar. Eles só querem tirar uma dor. Que às vezes nem é por muita coisa. É uma palavra que machucou. Eles só querem esquecer. E muitas das pessoas que fazem isso, eles começam pela automutilação. É um corte, um arranhão, às vezes se autolesionando, se batendo. E a minha primeira tentativa veio disso. Que eu só queria
apagar aquela dor. Essa que é a verdade. Eu não queria tirar minha vida. Eu não queria mais sentir a dor da perda. A dor das palavras. E tentei. E foi, na primeira eu acho que foi muito engraçado até. Porque eu lembro de pegar minha melhor roupa, uma camisa social que eu sempre amei, minha melhor calça jeans, me deitar na cama, olhar pro nada e falar, é aqui que acaba. E a última também foi assim, né? A última vez que tu tentou a tua vida. Não, essa foi a primeira. Não, na última, quando tu foi pro hospital? Essa foi a primeira. A primeira que tu definiu, que tu queria mesmo finalizar tudo. É que a senhora não sabe. Não, as outras eram só mutilações. A mutilação foi o início, depois que eu parei. Eu já tentei me enforcar. Porque mesmo falando que eu tava bem, não tava nada bem. Uhum. Mas isso é justamente aquilo que ninguém enxergava. Que o tempo todo, eu sempre tive aquela frase comigo, tá tudo bem. Tudo tá sempre bem, independente do que tá acontecendo, tem que estar bem. E eu tentei me dopar com bastante remédio e álcool. No outro dia eu só acordei com uma ressaca incrível. Foi muito ruim, Mas por que será que nada acontece? Assim, tu tem uma explicação, porque assim, eu quero matar minha dor, né? Assim como eu passei pelo processo, quando tem uma terapeuta aqui na live com a gente, depois a gente vai chamar ela para fazer algumas perguntas por que isso acontece. E assim, pode falar. Um exemplo agora foi Ricardo Vitor. Ele tentou tomar chumbinho e tentou meter uma faca no coração. Agora vê, Ricardo, alguém viu isso? Nosso primo. Puder me responder. É o nosso primo, é o Vitor. É o Vitor, sim. Vitor, alguém viu isso? Alguém sentiu que você estava passando por aquele momento? É justamente isso, né? Cada pessoa, né, passa por uma situação. Cada pessoa passa por uma situação e a gente não consegue, ninguém viu. Olha como o Vitor está falando, ninguém viu. Isso, e por exemplo, agora como também Conceição, a terapeuta, falou, alguma técnica do perdão você teve além da ajuda psicológica? Eu acho que isso é pra senhora. Teve. Nós estamos usando a técnica do Ho Oponopono. O perdão, né? É através de você falar, emanar para você mesmo. Veridiane, eu sinto muito pelo que aconteceu comigo. Por favor, me perdoa. Sou grata e eu te amo. A partir do momento que eu passei a usar essa técnica, que eu ganhei através de um livro que eu ganhei, a partir do momento que eu passei a usar essa técnica, eu comecei a fazer também para o Lucas. E isso ajuda ele, porque transfere aquela situação do perdão tanto para mim quanto para ele, né? E agora você... Eu estava... O Ricardo falou assim, eu estava só, e ali era o fim de tudo, como você falou. É justamente isso que a gente acabou de falar, né? Exatamente. Por exemplo, ninguém mais sabe. É uma coisa que você tenta, você não quer falar pro mundo quando é verdade, sabe? Você não fica postando, ai meu Deus, eu vou me matar, o que faço? Não, assim, a depressão realmente... Quando você não quer atenção, que existem dois tipos, é a depressão que você precisa de atenção e a que você só está desistindo. E é naquele momento, você resolve, eu vou colocar uma corda no meu pescoço, vou amarrar bem ali. E eu fiz isso no quintal de casa. Amarrei, o galho quebrou. Aí eu pensei, vaso ruim não quebra. Aí voltei. E sempre era isso que me levava. Eu ouvi agora há pouco a senhora falando sobre o balde cheio. Eu fazia basicamente a mesma coisa que isso, só que ao invés de encher os outros de energia boa, eu ia lá e sugava, tirava a energia daquelas pessoas pra mim.
e depois eu ficava cansado, e poxa, por que eu fiz isso? E eu sempre atraía, eu não sei se é uma coisa minha, mas desde que eu me entendo, eu sempre atraí pessoas com algum tipo de dificuldade, como a depressão, ou algo do tipo, ou coisas do tipo, ansiedade, essas coisas. E eu tirava as energias, eu não sei se era pra... lá no fundo era alguma coisa boa, eu tava tentando ajudar de alguma forma ou não. Mas é justamente isso, a questão das tentativas, sabe? Às vezes você só não quer mais. Uhum. E assim, a Conceição tá perguntando assim, você só foi essa técnica? Não. Foi a técnica de terapia, ele passou por psicólogos, né? Na clínica, quando ele foi internado, psicólogos, psiquiatras, e também decidiu se ajudar através do ser superior, né? Através de Deus. Isso. Porque assim, é uma coisa fundamental. Todo momento eu oro. Todo momento, desde que o Lucas aconteceu isso com ele, que a gente descobriu, eu entrei assim, a minha mãe sempre orou. A minha mãe sempre pediu pela vida dele e pedia pela minha vida. Porém, assim, o dia que eu decidi dobrar o meu joelho e começar a orar pela vida do meu filho, as coisas começaram a mudar. Ele não queria ouvir falar de Deus. Ele dizia assim mesmo, mãe, eu não quero, não fale de Deus pra mim. E assim, as coisas vão acontecendo gradativamente. Se você ora, se você pede perdão, se você perdoa a pessoa e você se perdoa. E assim, as coisas vão acontecendo gradativamente. Então, assim, não é só o perdão, não é só a técnica não é só orar, a gente também tem que procurar terapia, tem que procurar recursos, né, Cleberson, Lucas? Assim, em muitos casos, a terapia não ajuda muito. Por conta da pessoa não criar força para isso. Que vai lá e acaba escutando só algo que já sabia. O que realmente ajuda uma pessoa nesse estado não são palavras. Um abraço já ajuda mais que 1000 palavras, literalmente. Às vezes a pessoa só precisa de um abraço e fica se recusando. Por exemplo, quando alguém chega e fala, não, deixa eu te dar um abraço. Não, não preciso, tá tudo bem. No fundo, aquilo tá acabando com... Só tá juntando mais as mágoas, porque não tem a coragem de se autoajudar. Aham. Mas, sim, tem alguns casos que a terapia ajuda. Por exemplo, o meu terapeuta tem coisas que só hoje eu consigo observar do que ele me falou lá no passado. Uhum. Que o tempo vai ajudando também. Aqui, deixa eu ler aqui alguns comentários. A Deb, olha, ela perguntou aqui quanto tempo você ficou internado. Lucas passou 3 meses? 6 meses de internação, que foi o período que a neném estava no forninho, que a gente vai chegar lá. A Glau está dizendo aqui, você já parou para pensar que o galho quebrou porque Deus tem um propósito na sua vida? Já, né, Lucas? A gente conversou sobre isso hoje, não foi? Hoje ou ontem? A questão do poder superior sempre tem algo para fazer por ti, então... foi como eu falei com ela sobre ajuda. Eu parei para pensar que, poxa, eu fazia tanto mal, agora eu posso ajudar as pessoas com aquilo que eu já passei. Então, é isso. Então, assim, o poder de decidir ajudar o próximo pode gerar muitos benefícios para outras pessoas, né? Aí aqui, a Claudiane Cavalho, tive depressão, fiz tratamento, tomei remédios e foi muito importante. Creio nos tratamentos dos médicos também. Sim, a gente tem que crer no tratamento dos médicos, mas também precisamos crer principalmente em Deus, porque se Deus te ajudar a perdoar as feridas, porque o que acontece? Quando você diz que você está machucado, que você está ferido e você quer matar uma dor, é porque você não perdoou algo.
que você não perdoa algo. Porque eu também passei por isso. Porque assim como o Lucas passou por esse processo, ele já vem com esse processo desde o ventre, né? Desde o ventre. Porque assim como ele tentou contra a vida dele por diversas vezes, aí entra o caso. Como foi a gravidez da mãe dele? Como foi o processo? Como foi o processo da gravidez? Foi uma gravidez muito conturbada? Foi uma gravidez com falta de aceitação, né? E assim como ele tentou tirar a vida dele, depois tentou se enforcar, a mãe dele passou por isso no processo grávida. Tu já pensou que não pode ter acontecido isso com ele depois que ele já era adolescente, porque eu nunca me perdoei por conta do que aconteceu no passado? Já pensou se ele não estava carregando essas feridas e por eu não me perdoar e por eu não me curar dessas feridas, isso não pode interferir na vida dele? E aí vem a pergunta para você, Cleberson. Lucas, Cleberson não, né? Cleberson tu não gosta, é Lucas. Lucas, e assim, quando foi o teu start? Agora sim, eu quero que você fale. Quando foi o teu start? O start. O início, não, assim, quando foi o teu stop para você começar uma nova vida? Isso demorou bastante tempo. Mas nem tanto tempo assim, porque eu sou bem novo, eu acho que eu vivi bastante em pouco tempo. Eu passei por muita coisa em pouco tempo, então quando... Foi um pouco depois da minha filha nascer, pra falar a verdade. Depois que ela nasceu, eu resolvi viver um pouco melhor, largar tudo. E foi quando a senhora mudou pra Tamandaré, você mudou pra Tamandaré. E resolveu me chamar. Eu não queria, porque eu ainda estava pegado. Eu falei, não, se eu sair daqui, eu não sei como vai ser, eu tô de boa. Mas aí uma coisa falou pra mim, não, sai. Tu vai se perder. Você vai se perder aqui nesse lugar. E foi quando ofereceu, quer vir pra cá? Eu não pensei, eu falei, não, lá deve ter trabalho. E cheguei aqui, comecei a trabalhar, mesmo assim, ainda resolvi sair, brincar um pouco. E foi quando a alta temporada de Tamandaré acabou, que eu fiquei parado e comecei a pensar, e agora? O que é que eu vou fazer? E eu vinha pra beira dessa mesma praia, à noite, sozinho, enquanto eu começava a olhar pra lua e chorava e falava, e agora? O que é que vai ser de mim? Tiveram momentos que aqui eu pensei em tirar minha própria vida. Houveram momentos eu falei, pô, eu desisto. Mas aí depois eu parei a pensar, por quê? Se toda manhã, quando eu abro meus olhos, eu olho pro meu braço, vejo essas cicatrizes e falo, eu tô vivo, que incrível, mais um dia. Aí toda vez que eu olho assim, às vezes eu acordo cansado ou estressado com alguma coisa do dia anterior e falo, eu tô vivo, dá pra fazer de novo. E nesse meio tempo eu comecei a andar por aí e via que pessoas estavam passando pelo mesmo que eu passei. E eu comecei a refletir sobre isso e falar, poxa, o tempo não para pra ninguém. E comecei a falar da minha vida pra algumas pessoas e falava, cara, eu passei por isso, é desse jeito. Um amigo muito grande meu, eu não sei se ele tá na live, o Alfa, ele faz todo mundo sorrir, todo mundo, ele brinca, faz todo mundo acha graça, mas quando ele tá sozinho ele fica lá. E agora? E ele é uma pessoa muito importante pra mim, eu pensei, caraca, velho, eu não vou perder mais ninguém se eu posso fazer algo. Eu não preciso perder mais ninguém. E mesmo que o tempo passe, as pessoas vão e vêm, o momento tá aí, a gente só tem o hoje, então eu vou tentar ajudar o máximo de pessoas, porque é só o agora que existe. O amanhã ninguém sabe, o ontem já passou. E
Desde que eu comecei a pensar isso, eu fiquei, poxa, tem vezes que eu tô sozinho e vem aquela voz na minha cabeça. Cara, você precisa falar isso pra essa pessoa. Como uma vez chegaram pra mim na praia, eu tava lá sentado, triste, chorando, sozinho. E um rapaz chegou. E aí, tudo bem? Tá tudo bem, como sempre. Ele me ofereceu um cigarro, a gente fumou um cigarro e começou a conversar. E nessa conversa eu falei sobre tudo, aquilo que eu sentia, coisa que eu não falaria pra ninguém. E aquilo me ajudou muito. Me ajudou bastante. E depois que eu falei com aquele rapaz, eu simplesmente levantei, saí daquele lugar, fui embora sem me despedir. E ele ficou lá sentado. Eu não sei o nome, eu não sei quem é, não sei de onde veio, pra onde vai. Mas naquele momento ele me ajudou, aquela pessoa me ajudou. E eu acho que é aí que eu resolvi também fazer pelos outros o que fizeram por mim. Porque antes ninguém nunca tinha me ajudado. Mesmo que tentasse, eu não quis aceitar. E agora que eu vi que tem como, eu tô tentando o máximo que eu posso. Uhum. E assim, bora ver se tem algumas perguntas aqui. Nossa, Sim. é muito forte. A Claudilene está dizendo aqui, né, que teve... Primeiro veio o comentário da Conceição. Maravilha, que bom que você teve ajuda. Alguém poder te dar um abraço, né? Curar vem um somatório. Eu pratico Ho'oponopono, olha que legal também. É uma filosofia havaiana e um grande poder. Claro, a Cleidiane. Claro, verdade. Depressão é uma doença, também da alma. Você está certíssima. Jeremias 1,9. Muito. Tudo isso precisamos descobrir nosso propósito. Ele é uma bênção. A Claudilene. Eu tive depressão e sei como é difícil contar para a família. Porque no fundo a gente quer que eles percebam. Fico feliz em saber que o Lucas teve vencido todos os dias e tendo o start de viver. Claudilene também aqui, deixa eu ver. Quero saber como está hoje, Lucas, a relação com a tua mãe e com a tua família. Ai. A gente sempre teve aquela relação. Eu acho que quem conviveu com a nossa família tem a noção. A gente sempre teve aquela relação de amor e ódio. Briga na sala, na cozinha tá tudo bem. Eu sempre fui muito reverso a isso, mas hoje a gente consegue conversar, como vocês estão vendo, a gente consegue ter um papo mais aberto sobre. Eu acho que foi a partir do momento que eu consegui ver as coisas do jeito que eu tenho visto, a gente conseguiu conversar mais, ela também começou a se abrir mais, depois que ela começou a praticar o Ho'oponopono, começou a se auto-perdoar. Eu consegui da minha forma e ela conseguiu da dela, então sempre tem diversas formas para você ficar bem, só basta acreditar naquilo, acreditar num poder superior que vai te ajudar. O pessoal aqui, amém. Uau, muito bom isso, hoje é muito especial, é um presente. A Nádila, eu estou feliz em te ver bem, isso mostra a tua força, a ajuda que tu recebeu, fez ter força. Hoje você é uma nova criatura, agora gostaria de saber hoje em dia como você está. Você hoje em dia pensa em ajudar outras pessoas? Você respondeu, né, agora. Passam pelo mesmo que passou? Assim, com certeza, porque até certo tempo eu só falava, não, eu vou ajudar essa pessoa, eu selecionava. Hoje em dia não, porque eu vejo que todos precisam, todos. Às vezes até uma pessoa que você está muito magoada. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que eu guardo uma mágoa muito grande, porque ele falou algo ruim pra mim. Mas no momento que ele precisou, eu falei, não, mano, tô aqui. Pode falar. Eu sei que um dia a gente não vai se falar, ou a nossa amizade pode acontecer de novo, mas tá precisando nesse momento. Eu tô aqui. Eu acho que essas palavras ajudam qualquer pessoa, principalmente quando você tá realmente. A Glau colocou assim,
eu acho que é pra mim, né? Você precisa entender que você é coluna da família e que você... Ah, não. A sua filha... Ah, é você, pra você. Você precisa entender que você é a coluna da família. E você... E é em você que sua filha vai se espelhar. Mesmo diante dos seus momentos de fraqueza, ela vai viver o quanto você é forte. Lucas, você tem um exemplo de força e perseverança na sua vida, que é sua mãe. Obrigada, Glau. Dani Bron, a Dani, amém. Nada melhor que a união da família através do poder de Jesus. Que Deus abençoe vocês sempre. Saudades. Estão perguntando aqui, você não tinha ninguém do seu lado sem ser sua mãe? Tinha, não, né? Eu tinha toda a minha família. Só que a questão é que eu resolvi me fechar pra tudo. Eu fiz a minha escolha pelo que eu passei. Com 10 anos de idade, minha mãe me contou sobre o abuso. E eu me fechei aquilo. Eu falei, eu não vou confiar em ninguém. Eu tinha 10 anos de idade. E muita coisa aconteceu nesse meio tempo, literalmente muita coisa. Cada ponto foi o que me levou a uma tentativa. E eu ainda resisti bastante. Que acho que foi até meus 17 anos praticamente. Foram 7 anos segurando muita dor, sozinho, sem conseguir contar pra ninguém. Então, assim, você me diz assim que a depressão é um conjunto de situações, é um conjunto de pessoas que te machucaram, a pessoa, né? Que magoaram a pessoa, que feriram, seja com palavras, com gesto, com... seja fisicamente ou mentalmente. Tiveram muitas coisas. Aí, trecho para Jesus perguntou e seus amigos. Como eu falei agora há pouco, eu não confiava em ninguém. Eu não acreditava que alguém era meu amigo. Mesmo que eu chamasse de amigo, eram poucos aqueles que eu contava no dedo e eu poderia abandonar qualquer pessoa pelo meu próprio ego, para não me machucar, o que acabava me machucando muito mais. Tu leu aí? Namoradas, cara, vai ser meio pesado o que eu vou falar, mas na questão do não confiar em ninguém, até meus 17 anos praticamente, eu via as pessoas como objetos. Porque eu fui usado como objeto. Essa foi a forma que mais me machucou. Então, não tinha ninguém para confiar. E assim, normalmente nós, porque eu passei por isso na minha adolescência, nós não confiamos. Nós queremos, justamente como o Lucas falou, que nós queremos matar a dor. A gente não conta para a família. As pessoas veem. Vou citar o meu apelido. As pessoas viam a Popó, alguém pediu para participar. Eu acho que é o Nicolas. A gente vê as pessoas de que maneira? Que se eu contar vai me julgar? Se eu contar vai me julgar? Quantas e quantas vezes na minha vida, hoje mesmo nós conversamos sobre isso, o Cleverson, o Lucas e eu, sobre isso, sobre julgamentos. Porque a pessoa que tem depressão, ela é julgada por tudo que ela faz. Pelo jeito de ser, pelo jeito de falar, pelo jeito de se comunicar. Ela é julgada por tudo. Assim, você não presta, você é o horror da família, você não serve pra nada, você é isso. E essas palavras vão triturando o coração da pessoa. E principalmente, vai mexendo com o psicológico. E as memórias antigas vão ficando guardadas ali e vão triturando os pensamentos da pessoa. Então a gente tem que... Um tópico aí. Quanto mais a família vai falando, tu acaba se tornando a ovelha negra, sem saber. Vou colocar aqui pra vocês verem o negócio. Você acaba se tornando a ovelha negra da família sem querer, sem saber. E vai tentar fazer de tudo para que ninguém perceba. Porque não vai valer a pena. Esse é o pior lado.
se você vê alguém, não sei porque, se você vê alguém que não tá querendo conversar, querendo comer, se tiver algum caso por perto e a pessoa só estiver olhando pro nada, só chega e fala: você é especial. Ou você vale alguma coisa. Isso melhora qualquer pessoa, sério, gente. Desculpa te atrapalhar. Não, com certeza. É assim. Pergunta pra Nayara se é o Nicolas que tá querendo participar, Lucas. Olha o pôr do sol aqui, gente. Nós escolhemos o melhor lugar para fazer a live. Então, gente, o abraço é fundamental para a cura. Nós estávamos conversando sobre isso. Ele viu uma cena de um rapaz que estava triste. Conta aí, Lucas, a respeito do rapaz que Sim. ganhou bilhetinho. Na praça, recentemente, eu tava sozinho e eu vi um rapaz sentado na praça. E eu gosto muito de ficar observando as coisas ao meu redor. E quando eu tava lá sentado, ele tava sentado no banco, e chegou uma garota com um papelzinho na mão e entregou pra ele. Eu pensei, poxa, deve ser uma cartinha de amor ou algo assim do tipo. Meu amor, até amanhã. E de repente ele começou a chorar. Aí eu pensei, por que ele tá chorando? O que aconteceu? E eu fui lá e perguntei, cara, tu tá bem? Ele chorando assim, mostrou um sorriso no rosto e falou assim, eu tô bem. O que foi que ela te entregou? Eu perguntei. Ela só me entregou um papel dizendo que eu sou especial. E cara, eu precisava tanto disso, eu só queria que alguém falasse algo pra mim. Minha família não me apoia, eu só precisava que alguém falasse comigo. E eu vi aquilo, cara, como que um papel pode ajudar alguém? Então é justamente isso. A pessoa pode estar sorrindo, pode estar mostrando a maior felicidade do mundo. Mas é só falar. Só parabeniza por algo, mesmo que seja algo que você possa dizer que seja insignificante. Mas para a pessoa que está lá fazendo, se esforçando, pode estar sendo horrível, porque por dentro dela tá tudo um caos. Um gesto simples pode ajudar muito. E assim, deixa eu te falar, a ajuda, né? A ajuda do próximo. Tu acha que a chegada da luz, na realidade, a chegada da luz na tua vida transformou em que ponto o teu coração e dizer assim mesmo, eu não posso desistir? Tipo assim. Pra falar a verdade, no momento que eu descobri que me foi falado, foi onde foi um apito. Deu o primeiro sinal ali. Nesse momento tem que parar. Mesmo assim eu ainda dei uma quebrada, ainda vacilei um pouco, bastante na verdade. E depois que eu saí da internação, acho que foi no meu aniversário, e ela chegou um dia depois, e eu vi aquela coisinha que é minha, saiu de mim, faz parte do meu ser. Aquilo foi onde despertou. Eu tenho algo que realmente importa. Eu sei que eu tinha minha família, tinha minha mãe, tinha pessoas, mas como antes eu não ligava tanto pra isso, por ser muito fechado pra mim mesmo, eu não via. E quando ela nasceu eu falei, cara, é meu, ninguém vai tirar isso de mim, e eu não vou deixar, eu não vou me perder pra perder isso. Foi aí que mudou. E toda vez que eu pensei em fazer algo, por exemplo, como me ocorreu aqui, que eu passei por maus momentos, que eu vim pra Lua, falar com a Lua, a Lucy foi o meu poder superior, pra falar a verdade. Foi dela que eu tirei força pra continuar. E hoje, o poder superior tá aí me ajudando. Continua. Porque ela me deu a primeira força. Foi aí que mudou minha vida. Uhum. Alguém mais tem alguma pergunta?
em relação... Deixa eu ler aqui comentários, que estão os comentários. É assim, eu posso observar, Lucas, que assim, no nosso entorno aqui, tem muitas pessoas que passam pelo mesmo processo de depressão e assim, é uma pessoa diferente da outra, né? É uma pessoa diferente da outra. Só aqui mesmo, onde nós estamos sentados, nós encontramos 3 pessoas que nós falando sobre que ia fazer a live sobre depressão, as pessoas contaram a história para nós. E sim, nós ajudamos pessoas, você abraçou uma pessoa hoje que disse assim, até ontem eu queria desistir da minha vida mesmo eu tendo meu filho. Não foi? Então assim, é algo para ti, você já está sabendo que você está ajudando pessoas com a tua história. E assim, qual é o ápice da tua vida agora? O que tu pensa daqui para frente? Qual é o teu objetivo em relação ao todo? Em questão da ajuda ao próximo, o objetivo é claro, eu vou viver a minha vida da forma que eu preciso para que, primeiramente, eu fique bem. Porque se eu não ficar bem, eu não posso ajudar outra pessoa a ficar bem. É justamente sobre aquela pessoa que faz todo mundo rir e por dentro tá acabada. Se eu for assim, eu não vou poder ajudar ninguém. Porque lá no fundo eu vou estar me corrompendo. Então, a minha meta é primeiro eu me ajudar, depois me ajudar de novo e depois me ajudar para confirmar. Aí então eu vou poder cuidar das minhas filhas e ajudar o próximo que precisa. E falar a mesma coisa que eu acabo de falar. Primeiro você tem que pensar em você. Às vezes vai ser difícil, às vezes vai ser duro, às vezes não vão te dar um abraço. Mas se você tiver essa coragem, se você acreditar em algo, tu consegue superar qualquer coisa. A Dona Conceição aqui falou assim, a Diele, que lindo, não se perder para não perder sua filha, que frase linda. A Dona Conceição, e vem outro pra você aí, né? Só que é um menino dessa vez é um menino. É um menino, é o Luca. A Ruth, muitos julgam isso como frescura, mas não sabem o quanto é difícil e perigoso. Ruth, exatamente. É um dos tópicos que as pessoas falam muito sobre depressão. Ah, depressão é frescura. Eu ouvi muito isso em relação ao Lucas, quando o Lucas passou mal, quando o Lucas se cortou a primeira vez, a segunda vez, quando eu tive que chamar a polícia para prender o Lucas, para poder a ambulância. Isso a gente já passou, hoje a gente ri da situação, que foi muito difícil na época. Teve uma situação que o Lucas teve que chamar uma ambulância. A menina da frente de casa saiu só de toalha no meio da rua, desesperada. Então, assim, tem coisas que as pessoas julgam que é frescura. E, na realidade, é o que o Lucas falou antes. É a falta de um abraço sem perguntar o que a pessoa está passando. Vem cá, me dá um abraço. Tá tudo bem. Quando disser assim, como é, Lucas, a tua frase? Eu sempre estou bem. Tá tudo bem, sempre bem. Dá um abraço forçado. Dá um abraço. Como o Ricardo falou, eu aprendi que precisamos primeiro nos curar para poder curar outras pessoas. É justamente isso. Se você não estiver bem, você não pode ajudar alguém. Porque lá no fundo, tem aquela questão do CREA, as energias. Lá no fundo, tu vai estar passando uma energia ruim, porque lá tu não tá bem, tu só quer fingir que aquilo não tá machucando, quando na verdade tá tudo muito ruim. É aí que entra aquela questão da força.
que você às vezes tem que se forçar para fazer algo. E quando tá muito pesado é aí que começa a depressão de verdade. E assim, e famílias, é um conselho que eu dou vivido na prática. Olhem para os seus filhos dentro do quarto, quando estão conversando no celular, quando estão em contato com outras pessoas, porque às vezes eles não estão nem em contato com outras pessoas, eles estão mexendo no celular quando tu entra no quarto para ter uma desculpa de não querer falar com você e o que ele quer é atenção. Olhe livros, cadernos, o que escrevem, porque às vezes ele está colocando num caderno a dor dele e as pessoas não observam, porque eu hoje estou escrevendo o meu livro, porque lá no passado eu escrevi a minha dor num caderno. E eu não sabia que aquele caderno, aquele diário, seria um propósito para hoje se cumprir. E passar a mensagem que eu vivi nesse decorrer do tempo para ajudar pessoas e salvar vidas. Então, assim, todos nós temos um livro dentro de nós. Todos vocês têm uma história de superação dentro de vocês. Então, nós temos um livro que esse livro pode ajudar a vida de outras pessoas. O Lucas tem uma história, ele tem 20 anos de idade, e ele tem uma história desde dentro da barriga, que muitas pessoas julgavam que essa daí, não foi dessa maneira. Então, assim, muitas pessoas julgaram, mas ninguém viveu na prática o que só eu vivi. Então, a mesma coisa você. Muitas pessoas podem estar te julgando, mas viver na prática, só quem vive é você. Muitas pessoas julgavam o Lucas. Eu não estou tratando o Lucas aqui como meu filho, não. Eu estou tratando o Lucas como Lucas. Muitas pessoas julgavam ele. O filho da Veridiane. Aí aqui eu falo, quando ele fazia coisas erradas, ele era o filho da Veridiane. E quando ele fazia as coisas erradas, ele era o filho da Veridiane. Quando ele fazia as coisas certas, olha, o Lucas é 10, o Lucas é isso. E isso vai afligindo a vida do adolescente e a vida do jovem. Isso vai fazendo eles morrerem por dentro. Estão falando da minha mãe ali. Ou então estão falando de fulano da minha família, estão me ferindo. Então, quando você fere alguém, se uma criança está perto, ela vai sentir aquilo na pele e ela vai guardar para ela. E você nem sabe por que a criança está tendo uma depressão. Você não tem noção do que a criança está passando, está tendo uma depressão. E é por conta de algo que alguém falou do lado. O Lucas passou por isso, não foi, Lucas? Alguém que falou algumas coisas relacionadas, não foi? Na verdade, desde sempre falavam, e foi aí que eu resolvi não ligar muito pra esse tipo de coisa, mas realmente machucava muito. Porque todo mundo queria falar algo, todo mundo queria se intrometer. E eu acho que aí não foi o apito pra começar tudo, mas aí que as coisas começaram a dar meio errado. Que sempre tinha aquele tipo de brincadeira. Fulano de tal é teu pai. Isso, aquilo. Aí, pra mim, que nunca... sempre fui forte, por assim dizer. Pra todo mundo. Eu chamava as pessoas de pai, brincava. Mas lá no fundo isso machucava muito. Muito, muito, muito. Chegou uma época que, quando eu tava errado, eu até falava, eu vou matar, tal. E não era brincadeira, porque aquilo realmente me machucava tanto, de uma forma que eu criava mentiras até, em alguns casos, pra justificar. E acho que as palavras realmente são um dos motivos mais fortes para alguém sofrer. E piadinha, essas coisas, às vezes tu fala uma coisa na brincadeira pra alguém. Pode ser brincando, sem intenção nenhuma de machucar. E lá no fundo, a pessoa pode até rir, mas lá no fundo vai sentir, vai doer, vai falar, poxa, isso é verdade. Mas por fora vai estar rindo. Entendi. Gente, alguém tem mais alguma pergunta?
Nádila falou. Eu evito falar a frase eu tenho depressão, mas aos 22 anos de idade eu não aguento às vezes. Sinto pressão e às vezes eu me encontro só, por não conseguir expressar o que eu sinto. Nádia, isso é justamente sobre isso. Às vezes a gente precisa ter um pouco de força, porque mesmo as pessoas ao nosso redor vendo, eles não vão ajudar, mesmo querendo, nós mesmos não aceitamos a ajuda. Porque sempre vai ter alguém querendo te ajudar, só que você sente que ainda não é o suficiente. E quando você está sentindo que não é o suficiente alguém te ajudar, é o momento que você tem que perceber que só você pode fazer por você. Você tem que correr atrás. Você tem que se forçar aquilo. Porque mesmo com ajuda externa não estando ajudando, não ter ajudado, é o momento que você tem que agir. Porque uma coisa que eu refleti recentemente é sobre o tempo. O tempo flui infinitamente, gente. Ele não para, não espera ninguém. E se você não tomar uma atitude, você fica estagnado. E você vai ver pessoas evoluindo, vai ver pessoas crescendo, alguns se acabando por ali. E vai estar lá parado. Então se você parar e ficar estagnado no tempo, as coisas vão piorar cada vez mais. Esse é o conselho, Nádia. A Lília colocou: a história de vocês foi escrita por Deus. Hoje vocês estão ajudando muitas pessoas. Não é qualquer pessoa que tem coragem de contar a própria história. Parabéns por estar expondo próprias histórias de superação. Obrigada, amiga. Amiga, você precisa escrever o livro da sua vida. Amiga, está em andamento. Vai ser lançado em dezembro. Jô Campos. Ajudar outras pessoas que passaram por momentos ruins é a missão de vocês dois. Obrigada. Ao pessoal, assim, gente, é muito difícil, foi muito difícil, mas eu confesso para vocês agora, aqui, na frente do meu filho, que foi preciso um start na minha vida, né? Um stop na minha vida, quando a Lucy nasceu. Tá aí um momento de depressão para mim, que eu ia acabar com a minha vida quando a Lucy nasceu. Porque quando a Lucy nasceu, eu estava embarcada. Não, eu estava em casa e eu embarquei. Só que a Lucy nasceu a cara do Lucas. A Lucy nasceu o Lucas todinho. Eu acho que é o teu fone, Lucas. Tá balançando. A Lucy nasceu a cara do Lucas. E o que acontece? Quando ela nasceu, eu tive alucinações do dia que aconteceu com o Lucas. Tudo de novo. E aí, com isso, eu tava morrendo por dentro. Quando eu recebi o convite para passear, para vir aqui para esse lugar. E aqui, Deus falou comigo. Deus disse para mim, através de um bispo Bruno Leonardo pela internet, Deus disse para mim que ele ia mudar a minha história. E era para eu chegar em casa e arrumar minhas coisas, que Deus ia mudar. Mas eu não imaginava nada disso. Então, assim, Deus, ele é capaz de mudar a tua história. Ele reescrever a tua história. Bem, até aqui você já sofreu as dores e a partir de aqui você vai escrever uma nova história. Então, assim, gente, você é a única pessoa, como o Lucas falou, responsável pela sua vida. Se você não decidir mudar, a partir de agora a minha história vai ser escrita dessa maneira, tá tudo determinado por Deus, mas você tem que querer. Porque se você não quiser, não adianta você estar olhando para o céu e agradecendo a Deus se você não quer mudança na sua vida. Então a depressão é um estágio também que você tem que aceitar. Você precisa aceitar um abraço, ou então não falar nada para aquela pessoa que você está sentindo e abraçar. Chega com alguém e abraça, mesmo sem alguém te oferecer um abraço. Já ouviu a história do abraço grátis? Dá o teu abraço grátis. Eu tenho vontade de fazer isso aqui na praia, colocar uma plaquinha e dizer assim mesmo, abraço grátis, hoje eu estou querendo abraçar. Então, assim, tem muita gente que precisa de um abraço. E esse abraço pode ser você
que tá com uma depressão, vai estar dando para uma outra pessoa que você nem tem noção do que está passando, e vocês dois podem se curar. Mas depende de você querer. Lucas. Bem, a minha bateria social acabou, eu vou sair da live. Boa tarde pra vocês. Dá as tuas considerações finais aí. Gente, muito obrigado a vocês que ouviram, aqueles que aceitaram o conselho meu de um jovem bem novo. Eu só quero dizer para quem sofre, para quem pensa em cometer algo ainda, ou quem tem depressão, às vezes vai ser muito difícil, às vezes você não vai ter um abraço, e às vezes a solidão vai ser a melhor e pior coisa que você vai sentir na sua vida. Mas não desista, não para por aí, porque uma hora vai dar certo, tem que dar certo. E é assim que eu tenho pensado recentemente. Vai dar certo e já deu certo. Se eu não acreditar, se eu não fizer, quem vai fazer? Quem vai querer por mim? Então pra mim tá dando certo porque eu tô acreditando que vai dar certo. Lucas, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por ter participado. E com certeza vai ajudar pessoas. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu agradeço a você e a todos. Bom fim de tarde, até. Fim de tarde. Então, gente, eu quero agradecer vocês por terem participado com a gente. Eu sei que tem muitas perguntas, mas deixa eu ler aqui. Tem muitas perguntas. Isso não é necessário. Isso é tão necessário um abraço, né? Muito necessário um abraço. Um lugar maravilhoso, Dona Conceição. Nádia, eu queria um abraço. Vocês dois deveriam escrever um livro. Nós vamos escrever nossos livros. Vai ser uma enciclopédia. A Nádia é como o Lucas está falando. Se fosse buscar ajuda, fale com alguém, peça ajuda. Gente, e as pessoas que chegarem a essa live, dizer assim mesmo, busquem ajuda, peçam um abraço. Você não precisa muitas das vezes falar nada, só abraça. Ame mais, se ame, porque a partir do momento que você amar, a partir do momento que você se amar mais, a sua vida muda. Muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo, de coração. Eu vou deixar vocês um pouquinho com essa paisagem e agradecendo só a Deus, porque daqui a pouco começa a minha oração. Daqui a pouco começa a minha oração de agradecimento, tá bom? Um beijo, obrigada, gente. Beijão.